O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, e assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso, mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos sentar-se um instante. A mística Sor Maria de Ágreda, espanhola, ela conta esse fato, que na noite de Natal, quando o menino Jesus nasceu, um dos anjos da corte de Nossa Senhora, que é um super anjo, um arcanjo, saiu da gruta de Belém com a missão de atravessar ali aqueles povos e chegar no Oriente. E lá no Oriente, esse anjo de Nossa Senhora iluminou 3 anjos, ou seja, instruiu 3 anjos a respeito do que eles deveriam falar para os seus custodiados. Um era o anjo de Gaspar, o outro era o anjo de Melquior e o outro era o anjo de Baltazar. O que o anjo de Nossa Senhora disse a eles? Revela para eles em sonho, no mesmo momento em que nasceu o rei esperado, que é para eles olharem para o céu e a estrela vai guiá-los. E eles vão se encontrar em tal lugar e devem se dirigir ao reino de Israel para oferecer preciosos presentes e adorar o menino que nasceu. Então, numa noite, naquela mesma noite, o anjo da guarda dos 3 fez com que eles sonhassem a mesma coisa. A mesma mensagem eles receberam. E a mensagem era que eles olhassem para o céu. E eles já estavam à espera do Salvador, porque eles acreditavam na profecia do profeta pagão, Balaão, que tinha profetizado que quando uma estrela se levantasse no céu, um cetro ia surgir no reino de Jacó, no reino de Israel. Então eles que estavam observando as estrelas, e por isso eles eram chamados magos, eram astrônomos, eles acordam, eles olham para o céu, descobrem a estrela, montam uma grande caravana. Alguns místicos, não sei se são místicos da Itália, mas exageram um pouco, não sei, ou se é realidade mesmo, 6.000
6.000 homens compunham as 3 caravanas, 2.000 em cada uma, mais ou menos. Agora imagina chegar da noite para o dia, 6.000 homens orientais numa cidade de 50.000 habitantes, 80.000 habitantes, e vestindo turbantes, com camelo, com dromedário, e aí aquela profecia se realiza, uma multidão de gente com camelos, com dromedários. O profeta Isaías diz essa expressão linda: levanta-te, Jerusalém, acende tuas luzes, porque chegou tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor, os povos caminham a tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Lindo, lindo, magnífico. E é numa bela tarde, talvez, ou numa bela manhã, não sei, que chegam esses viajantes. Eles se encontram, os 3 reis magos, e partem. Quando chegam em Jerusalém, eles vão à procura de quem? À procura do rei. Puxa, mas nasceu o rei. Então logo, esse rei deve ter nascido no palácio da capital. Então eles vão para Jerusalém e encontram-se com o usurpador, Herodes. E Herodes ficou muito perturbado. Ele recebeu muito ruim essa notícia. Ele pensou, nossa, nasceu o rei, mas eu sou rei? Quer dizer que agora vão me destronar? E é muito bonito o comentário da mesma Sor Maria de Ágreda. Ele disse assim: como são os apegos do mundo, mundanos. Basta uma criancinha nascer que ele se sente desprotegido, se sente enfraquecido. Uma notícia dessa, uma criança que nasce, ele já pensa que vai perder o trono dele. E depois Santo Ambrósio vai dizer com muita ponderação, vai dizer: mas se o rei Herodes tivesse aberto o coração para esse menino, aí é que ele ia reinar. Como ele manda matar o menino, ele perde o próprio trono. E aqui acontece algo terrível, porque Herodes, fingido, medroso, fingido e maldoso, ele acolhe bem os reis, mas ele fica perturbado. E veja o detalhe da Escritura, a frase mais triste desse evangelho: e com ele toda Jerusalém. O povo escolhido para receber o Messias não aceita. Depois de 5.000 anos, são profetas que vêm prevendo. Quando ele chega, de palavras do próprio Jesus: não reconhecestes o dia em que fostes visitada Jerusalém. As luzes estavam apagadas. Acende tuas luzes. Não acendeu. E aí, o que acontece? Herodes vai perguntar aos sumos sacerdotes, estudados, gente estudada, sabia as escrituras, os mestres da lei, os doutores, conhecia a escritura quase de cor. E ele pergunta: olha, os reis estão aí, eles disseram que já nasceu o rei dos judeus, o Salvador. As escrituras dizem o quê? E eles que conheceram a escritura perfeitamente dizem: a escritura diz que ele vai nascer em Belém, porque diz tal profecia assim, papapá. Eles sabiam tudo de cor, mas eles não se movimentam para poder visitar o Messias. Por quê? Porque eles são intelectuais. Eles são de uma intelectualidade impecável, porém não amam. Eles são da classe da cabeça, não do coração. Eles querem conhecer, mas não amar. Ai daqueles que conhecem muito e amam pouco. São da raça dos doutores da lei. Conhecem tudo, mas são incapazes de se movimentar rumo ao Salvador. Eles querem ficar nos livros, na intelectualidade deles. Nós devemos conhecer e amar. Esse é o convite que a liturgia de hoje nos faz. Eles então, os reis, com a indicação que Herodes deu, vão para Belém e não encontram o rei dos reis num palácio, mas numa gruta. Numa casa. Ele tinha nascido numa gruta, agora está numa casa. Certamente uma casa muito simples. Mas no palácio de Herodes, que era um palácio rico, eles encontraram pessoas que não valiam nada. Naquela casa que não valeu nada, eles encontram Nossa Senhora e o menino Jesus.
pessoas que valiam tudo, que valem tudo, que vale mais que tudo, encontram Jesus com Nossa Senhora. São José estava na porta para recebê-los. Eles também foram avisados da chegada dos reis. Os reis depositam seus presentes, ouro, incenso e mirra. Era a vocação do menino Jesus. Ele nasceu para o mundo inteiro. Ele não é propriedade de nenhum povo. Um menino como esse tem que ser do mundo inteiro. A profecia é clara. Isaías diz: um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Quem que é esse nós? Todos nós, o mundo inteiro. Esse menino é universal. Alguém vai dizer, não, ele é brasileiro. Que brasileiro? Quem? Judeu. Judeu? Não, judeu, a raça dele, pode ser. Mas ele está acima de qualquer povo. Ele é o menino Deus. E Deus é tudo. E nós vemos aqui que o primeiro sinal daquilo que depois ia se chamar Igreja Católica, já começa a aparecer nessa noite. Católico quer dizer universal. O menino Jesus vai embora, vai para o céu, mas ele transfere para a igreja a sua universalidade. E essas profecias dizem respeito a Jerusalém? Sim, mas muito mais dizem respeito a outra Jerusalém, que é a Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica, nosso catecismo ensina que a palavra da Escritura, ela tem várias dimensões. A primeira é a dimensão literal, ao pé da letra. Essa profecia diz respeito a Jerusalém? Diz, mas existe uma outra interpretação espiritual, alegórica, em que consiste Jerusalém, nesta interpretação, a Igreja Católica. Então os profetas já anunciavam que os reis de toda a terra iam procurar a igreja. E é verdade, porque ali tinha 3 reis. Mas, ao longo da história, quantos reis vieram oferecer presente para esse menino? Os reis católicos, Isabel a católica, rainha da Espanha, Carlos Magno, imperador do Sacro Império, o rei Clovis, que se converte na batalha de Tolbiac por causa do apostolado de Santa Clotilde, São Fernando de Castela, que levava em cima do cavalo a imagem de Nossa Senhora, São Luís Rei, que vestiu de saco para poder receber a coroa de espinhos, Santo Eduardo da Inglaterra, Santo Estevão da Hungria, Santa Isabel, que transformou os pães em rosas. Quantos reis ao longo da história vieram servir esse menino? Na Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a Igreja Católica é o sonho de Jesus, de Nosso Senhor e de Nossa Senhora para a humanidade inteira. É o sonho de Nosso Senhor para a humanidade inteira. Aqui a profecia diz: teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Povos que eles desconheciam. Hoje nós temos representantes desses povos na Igreja Católica. A igreja vai sublimando tudo, todos os povos, todas as raças. Todas as raças só encontram a sua sublimidade na Igreja Católica. Ao longo dos tempos foram os gregos, com o apostolado de São Paulo. Depois foram os franceses, com o apostolado de alguns judeus. Foram os espanhóis. São os britânicos, com o apostolado do Papa São Gregório Magno. E depois povos desconhecidos, raças desconhecidas, indianos católicos, japoneses católicos, já pensou? Japoneses católicos, chineses católicos, lapões da Lapônia, lá do Polo Norte, católico, como a Igreja Católica é universal. E a gente vê como o demônio tem inveja de Nosso Senhor. O demônio sempre quis também estabelecer na terra uma espécie de igreja para o mundo inteiro, governada por homens maus, que fizesse uma espécie de grande poder global. É a inveja do demônio. O demônio está sempre imitando Deus. Diz o ditado: o demônio é a macaca de Deus. Nossa, que isso? É que quando
o ser humano faz um gesto, o macaco faz outro gesto, só que feio. O demônio faz isso com Deus. Então Deus quis estabelecer uma igreja universal, a igreja católica. O demônio quer estabelecer um poder universal, um poder global. Mas com ideias, com métodos contrários ao de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Então, o poder global, primeiro, quer unir todas as religiões numa só, para dizer que nenhuma delas tem a supremacia, todas são iguais, todas têm sementes de verdade. Mentira. A Igreja Católica ensina de si mesma que ela é a única igreja verdadeira do único Deus verdadeiro, e fora dela não há salvação, a não ser para os homens de boa vontade que não tiveram a oportunidade de conhecê-la. Segundo, o poder global, o universalismo do mundo, quer resolver tudo com base na política. A política vai resolver. Mentira. Deus é que vai reinar. Nós acreditamos na força de Deus, no poder de Deus. Esse poder global, ele quer todo mundo igual. Todas as raças são iguais, todo mundo é igual, ninguém é mais do que ninguém. E a igreja ensina pelo contrário, que Deus não criou um ser igual ao outro, que todos são diferentes para melhor manifestar a majestade divina. Então vamos pedir nessa Santa Missa a graça de hoje, em que esta universalidade da igreja se manifesta na pessoa dos Reis Magos, que nós possamos também oferecer para o menino Jesus estes presentes. Primeiro, a nossa devoção incondicional à Igreja Católica Apostólica Romana, a crença de que ela é a única verdadeira, a única capaz de salvar o mundo inteiro, e é para o mundo inteiro que ela foi fundada, para todos os povos. Segundo, que nós possamos amar todas as diferenças que existem, ao contrário desta mania de globalização, essa mania igualitária de taxar que todo mundo é igual. Não, nós amamos as diferenças, nós amamos a hierarquia que Deus estabeleceu na face da terra. E por último, contrariamente a essa mania de achar que a política ou que as coisas naturais vão resolver tudo, claro que a política ajuda, é evidente que ajuda, mas não vai ser com fatores naturais que esse mundo vai ser renovado. É sobretudo na nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, que age por intercessão da sua Santíssima Mãe na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.